Olá, você, mãe de TDAH, você que quer aprender um pouquinho mais sobre TDAH, hoje eu vou te falar sobre funções executivas. Funções executivas, que é isso, né? A gente ouve tanto falar, quando a gente ouve falar de TDAH, a gente ouve falar muito sobre funções executivas. Hoje eu vim aqui para te explicar de uma forma muito simples como que na prática isso muda, o que muda na vida das crianças e dos adolescentes com TDAH na prática. Então vamos lá, funções executivas e TDAH. Que é isso? Vem que eu te ensino. Sou Karina Belotti, neuropsicopedagoga, especialista em TDAH e eu tô aqui para te ensinar sobre o TDAH. Ensinar como lidar com o TDAH na vida do seu filho, da sua filha, da sua criança, do seu adolescente. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui, tem live. Vamos criar essa comunidade para a gente entender mais sobre o TDAH e desmistificar isso aí. Tirar, né, essa dúvida que fica do que é e colocar isso como uma forma muito explicada, porque o TDAH ele não precisa ser difícil. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre funções executivas. Para a gente entender um pouquinho sobre o que é as funções executivas, e aí eu quero colocar um parênteses aqui, não são fontes da minha cabeça, eu não tirei isso, não é o que eu acho que é, isso está baseado em pesquisas, eu tirei lá do site da Associação Brasileira de TDAH, eles têm uma cartilha onde explica essas questões. Se você quiser, me manda lá uma DM que eu te mando o link da cartilha, tá? Mas para a gente entender, eu já falei em outros vídeos sobre funções executivas, né? Existe uma ampla gama que explica teorias sobre funções executivas. Tem esse livro aqui, ó. Só nesse livro aqui ele tem mais de 40 modelos de funções executivas, de pesquisas aí do que as pessoas explicam que são funções executivas, mas eu não quero entrar nessa questão, eu não quero explicar, eu não quero que você entenda de uma forma técnica, eu quero que você entenda no dia a dia, o que muda na vida dessa criança, desse adolescente que tem o TDAH. Por quê? O TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, lembra lá que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento? Então o cérebro dessa criança, desse adolescente, ele funciona de uma forma diferente, ele se desenvolve de uma forma diferente. Isso traz algumas lacunas, prejuízos nas funções executivas, tá? E aí vamos colocar aqui já para todo mundo entender. Nem todo mundo é igual, nem todo TDAH vai ter lacuna, vai ter prejuízo na mesma coisa, tá? É por isso que, mesmo que um diagnóstico seja feito, essa avaliação para entender aonde está essa lacuna, aonde a gente vai precisar trabalhar com essa criança, com esse adolescente, ela é muito necessária. Então, não é só dar remédio, né? Não é só esperar, vai amadurecer. Não, a gente precisa entender aonde está a lacuna para fazer esse treino. Mas vamos lá, funções executivas. Então, as funções executivas, elas estão ligadas ao córtex pré-frontal, que é aqui, que é o último a amadurecer do cérebro, que ele vai terminar de se formar lá com 25 anos de idade, tá? Então, essa parte do cérebro, ela é responsável pelas funções executivas. Tomada de decisão, né, planejamento, a questão da memória, não essa memória de, eu lembro quando, mas eu lembro de... Não, a memória operacional, que é a memória que retém informações ali, né, no dia a dia, que vai entender o que o professor está explicando e conseguir colocar em prática, que vai lembrar o que estudou, que vai lembrar a ordem que foi dada. Então, essa parte aí, funções executivas. Questão de atenção, questão de controle inibitório. Esse controle inibitório é o bom senso, né? É o que controla essa questão da impulsividade, que faz com que a gente pense antes de falar, que faz com que a gente pense antes de agir. Então, essas funções executivas são o que controlam o nosso dia a dia. É o que faz a gente viver, é o que faz a gente viver de forma
prática, de forma sem prejuízo, de forma habitual ali no dia a dia, que a gente consegue funcionar, né, de uma maneira funcional no dia a dia. A criança e o adolescente com TDAH, ele tem prejuízos nessas áreas das funções executivas. No dia a dia, o que pode parecer ali, né? Como que isso se dá? Então a gente tem lá a questão do controle da atenção. E aí esse controle da atenção, ele vai trabalhar o quê? Ele vai ser mostrado como que essa criança e esse adolescente, ele demonstra que ele tem uma lacuna nessa área. Impulsividade, falta de autocontrole, dificuldade para completar tarefas. Então começa, mas no meio do caminho se perde e vai fazer outra coisa ali. Comete muitos erros de procedimento que não consegue corrigir, ele não enxerga o erro. Se você mostrar para ele, se você falar para ele assim, mas o que aconteceu aqui? Vai ser difícil para ele corrigir esse processo, né? Por quê? Não é só a questão da atenção, mas às vezes também a questão da organização, do planejamento, são lacunas que estão sendo apresentadas aí. Ele também pode responder de forma inapropriada ao ambiente. Então, sabe aquela criança, lembra lá do bom senso, né? Ele não se toca aonde ele tá, que ele não pode agir daquela forma ali naquele lugar. Então, funções executivas são responsáveis por tudo isso. A atenção aonde eu tô, olha, eu não posso falar isso aqui, eu não posso agir dessa forma aqui. Lacunas na questão das funções executivas trazem esse prejuízo. Um outro prejuízo também é na questão de processar a informação. Respostas mais lentas, ele demora mais para responder. Essa velocidade de processamento que a gente tem que ter, a criança e o adolescente com TDAH, às vezes ele pode ter mais lento isso, né? É mais lentificado essa questão, leva mais tempo. Ou então hesita nas respostas, hesita no tempo de reação. Isso é sinal de que as funções executivas dessa criança, desse adolescente estão prejudicados e precisam ser trabalhados. A questão da flexibilidade cognitiva, o que é isso? O que é flexibilidade cognitiva? É isso de você conseguir pensar outros caminhos, né? Eu costumo sempre explicar assim, ó, é como o Waze. Você tá indo numa rota ali no Waze e acontece alguma coisa, né? Ou você vai pelo outro caminho que ele não mandou, o que ele fala? Recalculando a rota. Isso é flexibilidade cognitiva. Claro que o Waze é uma inteligência artificial, mas nós, seres humanos, nós também temos isso, nós também temos essa flexibilidade. Então, essa habilidade, essa capacidade, isso de eu conseguir pensar outras formas de resolver um problema, de conseguir pensar outras maneiras de agir, de conseguir entender que existem outras formas de pensar, dificuldade às vezes ali de mudança de regra, né? A criança que é muito rígida, muda alguma coisa, ela tem muita dificuldade com isso, o adolescente também. Isso mostra que ele tem uma lacuna na flexibilidade cognitiva, que precisa ser trabalhada, que é um dos sintomas do TDAH, tá? Tem muita dificuldade em estabelecer objetivos, né? De estabelecer metas, de se organizar, porque tem dificuldade no planejamento, que é uma das funções executivas. A questão da memória operacional, que a gente já falou, né? Então não consegue entender, não consegue codificar a informação, não consegue armazenar. Então você acabou de falar uma coisa, você pergunta para ele e fala assim, não sei. Isso é uma lacuna na memória operacional, nessa questão. Claro que existem outras coisas que podem levar também a esse déficit. Às vezes um déficit no processamento auditivo, central, mas se essas outras coisas foram descartadas, é um sintoma do TDAH, né? Isso de não conseguir reter a informação, não consegue... Nossa, mas você acabou de falar isso, eu esqueci. E realmente, gente, para eles não conseguem segurar isso, tá? Não é pessoal, não é por querer, não é preguiça.
realmente eles têm uma lacuna ali, eles têm uma dificuldade nessa questão. E aqui também a questão da dificuldade no controle inibitório. Tem a dificuldade nessa parte, nessa função executiva, que é o quê? Vai ser uma criança ou adolescente que é impulsivo, que não pensa antes de falar, que não pensa antes de agir, que não tem a noção de ligar causa e consequência. É muito difícil para ele entender que ele está sofrendo essa consequência porque ele fez isso ou ele deixou de fazer isso. Então, o que a gente precisa entender aqui? As funções executivas, elas tornam funcionais o dia a dia. Se a criança ou adolescente tem TDAH, muito provavelmente ele vai ter lacunas, ele vai ter déficit, ele vai ter questões, prejuízos em uma ou mais dessas funções executivas. Lembrando que nem para todo mundo é igual. Você pode estar aí me ouvindo e pensando assim, mas meu filho não tem essa questão de impulsividade, ele consegue se controlar. Mas meu filho não tem essa questão de atenção, ele consegue prestar atenção. Ou essa questão da memória operacional, mas às vezes ele tem na questão da flexibilidade cognitiva, né? Ele tem também na questão da organização, do planejamento. Então, assim, vamos entender, as funções executivas no TDAH, elas estão em prejuízo, elas têm alguma lacuna, elas têm algum déficit. Como que a gente consegue fazer para ajudar essa criança, esse adolescente? Fica aqui que eu vou te explicar. Vamos junto, eu vou te ensinar a trabalhar com seu filho, com a sua filha que tem TDAH, porque é muito importante a gente sempre falar isso. Não adianta só medicar e esperar. Essas lacunas, esses prejuízos, eles não vão se desenvolver sozinho. A gente precisa ajudar essa criança, esse adolescente. Então, se você é mãe de TDAH, fica aqui comigo que eu tô preparando algo muito especial para você. Se inscreve no canal, já curte, comenta, compartilha. Se você não é mãe de TDAH e tá aqui, obrigado por estar aqui. Já compartilha também com quem você acha que precisa ouvir isso e vamos juntas.